Politicando. Todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldade Mário Neto, Lígia Portovedo, José Afonso Ferreira e Luísa Maia. Moderação de Henrique Prior. Vamos falar hoje da ilegalização do Chega e da corrupção em Portugal. Sejam bem-vindos a mais um Politicando na Rádio Transforma. Pedimos-lhes que ouçam o programa até ao fim, que subscrevam o canal, que partilhem, que coloquem gosto e que comentem também nas redes sociais. Muito boa tarde a todos, Lígia, Luísa, Mário, Afonso. Bem-vindos novamente a este programa, obrigado pela vossa presença. E começarei então pelo Afonso para falar da proposta de ilegalização do Chega e as reflexões que isso nos merece. Muito boa tarde, Henrique, boa tarde, Lígia, Luísa, Mário, e ao nosso cada vez maior, e a quem saúdo particular e especialmente público, e aqueles que nos comentam nas redes sociais, um grande bem-aja, um grande obrigado. E eu dividirei a minha pequena intervenção sobre este tema do Chega em três aspectos. Um bocadinho de história sobre o processo, a posição dos constitucionalistas e a minha posição pessoal, e que só a mim me vincula, como é evidente. Então é assim, o Partido Chega é constituído, é autorizado pelo Acórdão 218 de 2019, 10 de abril de 2019, do Tribunal Constitucional. Trata-se do 24º partido português constituído em Portugal. A entrega de assinaturas, os estatutos e declaração de princípios acontece em 23 de janeiro de 2019 e em março são supridas todas as irregularidades solicitadas pelo Tribunal Constitucional. E, portanto, o partido, como já disse, em 10 de abril é declarado, portanto, legalmente e constituído pelo Tribunal Constitucional. E, portanto, é disto que estamos a falar, do partido, e que, entretanto, já participou em eleições, tem o eleito na Assembleia da República, está legalmente constituído e cumprindo, aparentemente, a lei portuguesa. E falando da lei portuguesa, não tendo a foice enciar a alheia, mas acho que é importante fazer esta referência, depois os senhores juristas corrigir-me-ão se me enganei, mas a lei dos partidos fala no seu artigo 8º, define o que é a salvaguarda da ordem constitucional e no seu artigo 18º define a extinção judicial de um partido, as condições em que isso pode acontecer. Eu creio que é importante fazer também este enquadramento. E, basicamente, de um modo muito simples, o qual eu poderei fazer, há dois grandes motivos para isso poder acontecer. Ou incitamento ao racismo ou ao fascismo. Sendo que há aqui depois também uma curiosidade, é que o que define o que é fascismo é uma lei de 1978, é a lei 67/78, que, de certo modo, define as práticas, é uma lei um bocadinho desatualizada, até porque o próprio fascismo, entretanto, evoluiu. E, portanto, a própria lei está desatualizada, carece, do meu humilde ponto de vista, também haver aqui algum enquadramento, alguma atualização sobre esta lei. Bom, dito isto, há depois aqui nos constitucionalistas basicamente duas visões. Por exemplo, defendida por Jorge Bacelar Gouveia, que fala na inconstitucionalidade superveniente, que é sobretudo uma análise à praxis política e não tanto aos estatutos, porque, como bem sabemos, os estatutos foram construídos de uma certa forma a cumprir a lei e a poder ser autorizado todo a base, o edifício legal dos estatutos, regulamentos, declarações de princípios, estão feitos para, de facto, se enquadrarem na ordem constitucional vigente. Outra coisa é a praxis e, sobretudo, a praxis dos seus mais altos dirigentes e dignatários. E aí é que se coloca a questão e aí é que se pode inferir da existência ou não
de alguma incumprimento constitucional ilegal e de algum incitamento, por um lado, ao racismo ou ao fascismo ou à desordem da ordem pública. São basicamente os 3 grandes motivos pelos quais se poderia invocar. Como eu disse, Jorge Bacelar Gouveia defende que é cedo, mas poderá fazer sentido mais à frente filtrar a praxis política do Chega e, eventualmente, se houver motivo para isso ir por aí. Há depois outros constitucionalistas, nomeadamente Paulo Otero, Miguel Prata Roca, etc., que entendem que, uma vez constituído o partido, constituído há tão pouco tempo, é quase que um disparate, é a posição com a qual eu mais concordo. Seria quase que um disparate fazer a ilegalização do partido. Ilegalizar os partidos, por exemplo, Paulo Otero diz: legalizar partidos preventivamente é a prática dos regimes autoritários e não das democracias. Compara a ilegalização de um partido por causa do seu ideário com a censura prévia à imprensa feita pela PIDE antes do 25 de Abril. Quando há tentativas de subversão, não é possível legalizar um partido político. Esta é uma visão, digamos que mais liberal, e sim, diz ainda um argumento que me parece bastante válido. Se assim fosse, o Partido Popular Monárquico não poderia ter sido aceito pelo Tribunal Constitucional, porque defende a instauração de uma monarquia, o objetivo que atenta contra o artigo 1º da Constituição da República, que diz que Portugal é uma república soberana. E, portanto, há estas 2 visões, sobretudo dos constitucionais, e eu acho que esta faz sentido. Para terminar, e até porque os outros colegas, e depois também Miguel Prata Roque fala aqui do princípio da liberdade de expressão e entendem que estes princípios sobrepõem aos riscos e que ainda é muito cedo para avaliar. Eu confesso que concordo com isso. Eu creio que seria o maior favor, e Miguel Prata Roque também fala da tradição tolerante do próprio Tribunal Constitucional nas análises que tem feito aos partidos, mesmo alguns partidos de extrema-direita que foram constituídos em Portugal, há uma certa tradição de tolerância, até porque também não houve até hoje manifestações à semelhança com a gravidade que existiu noutros países. A minha posição é que, de facto, acho nesta fase uma tonteria, um grande favor, vir ao Chega, à divulgação e à propagação da propaganda, passa a expressão, do Chega, vir com este tema. E quem o trouxe foi a candidata presidencial, portanto, a Ana Gomes. Ana Gomes, obrigado, Lígia. De facto, como a branca, não é por antipatia política, nada pessoal, mas de facto, como a branca, a doutora Ana Gomes veio com esse tema. Eu acho para tentar fazer um tema de campanha, mas acho um disparate. E só um pormenor. Terá que ser o Ministério Público, junto ao Tribunal Constitucional, a instaurar o processo com vista à ilegalização de um partido político em Portugal. É esse o método. E, portanto, eu acho que é uma tonteria. Numa fase destas, o partido a vangloriar-se que é a 3ª e 4ª força política, com um deputado na Assembleia da República, como as autárquicas à porta, é o maior favor que nós podemos fazer para a vitimização, para virem para a rua, para virem dizer que querem acabar com o partido, querem acabar com a liberdade de expressão, é torná-los vítimas, é o caminho, e vamos para o campo em que eles vão. E eu tenho dúvidas que isto resolva alguma coisa do ponto de vista prático. Primeiro, vai incitar a problemas de ordem pública, social, vai atiçar mais os ânimos, vai fazer com que cresçam, se calhar vai trazer gente para a luta que até estava na abstenção, tal como o Chega tem feito, diga-se, e isto é perigoso. Nós, por vezes, há ideias que são muito simpáticas, mas que depois os efeitos práticos são exatamente ao contrário do que pretendíamos. Este é um caso desses. E, portanto, eu sou frontalmente contra. Neste momento, eu acho que, apesar de alguns disparates, uns deslizes, coisas que é sabido que não concordo, eu continuo com a minha posição. Eu acho que o Chega se vai auto-imolar. Vai crescer, ainda vai crescer mais e depois vai desaparecer. E vai, até à medida que a economia melhorar, à medida que eu acredito que vai acontecer, o Chega é um bocadinho como alguns partidos também na extrema-esquerda, cavalga um bocadinho também sobre as crises, sobre os descontentamentos, sobre a incapacidade, não se rias, Lígia, sobre a incapacidade
do sistema de dar as respostas que a sociedade necessita. Portanto, do meu ponto de vista, é uma tonteria, sou completamente contra essa iniciativa. E tu, Lígia, então, diz. Desta vez parece que estou de acordo com, assim, no essencial estou de acordo com o Afonso. É óbvio que não com esta parte da extrema-esquerda, porque não há extrema-esquerda em Portugal, só há extrema-direita, portanto, é verdade. E, portanto, como não há extrema-esquerda, de facto a extrema-esquerda não tem cavalgado, assim, populisticamente sobre coisa nenhuma, porque, efetivamente, pronto, não temos. Mas eu estou de acordo com o Afonso. De facto, parece que desta vez, assim, até uma visão de direita está um bocadinho parecida com uma visão de esquerda, mas não pelos motivos que o Afonso aponta. Portanto, eu gostava de, relativamente ao partido, portanto, ao Chega, fazer aqui um enquadramento só sobre quem tem andado a estudar este assunto. E quem tem andado a estudar este assunto diz que a extrema-direita populista, portanto, há duas teorias para explicar o seu sucesso nas urnas, naturalmente, não é? Portanto, que vem contando cada vez com mais votos. Uma delas é que têm valores, portanto, a extrema-direita populista tem valores, as pessoas que a integram têm valores completamente diferentes dos outros, dos valores, portanto, maioritários nas sociedades ocidentais, e, portanto, a esta teoria chamam-lhe patologia da normalidade, ou seja, eles são normais, mas estão um bocadinho doentes, digamos assim. E depois há uma outra teoria que diz que têm valores iguais à maioria das pessoas. E é aqui que o problema se coloca. É que, de facto, esta de que eles, os de extrema-direita populista, têm valores parecidos com a maioria das pessoas na sociedade ocidental, parece um contrassenso, mas não é. Na verdade, estes partidos, estes militantes dos partidos de extrema-direita têm sido inquiridos em inquéritos que os comparam com outros, têm sido inquiridos pela União Europeia e nos Estados Unidos também. E, na verdade, eles têm fundamentos em termos de ideologia, que são o nativismo, ou seja, aqueles que já cá estavam são aqueles que têm que mandar, portanto, os que já cá estavam, neste caso, no caso dos Estados Unidos, isto até tem um pequeno problema, não é? Porque os que lá estavam não eram os que lá estão agora, pronto. Portanto, é o nativismo, os que cá estão são aqueles que têm que ditar as ordens, ditar as leis e dizer como é que a sociedade deve funcionar, e aqueles que vêm de fora devem aceitar essas regras. Depois têm o autoritarismo, no geral eles fundam-se muito na autoridade do Estado, ou seja, o Estado tem que ser autoritário, tem que fazer valer as leis a partir da repressão da autoridade. E depois também o populismo, outra base ideológica, que é dividir a sociedade em os bons e os maus, nós somos os bons e os outros é que são maus. E, portanto, a partir daqui colocar, portanto, fazer todo o seu debate ideológico. A verdade é que estas ideologias, tanto o nativismo como estas particularidades, esta ideologia, tanto o nativismo como o autoritarismo, como o populismo, têm vindo a ser inquiridas portanto, tanto na União Europeia como nos Estados Unidos, e o que se verifica é uma coisa muito preocupante. É que a maioria das pessoas, não só os que votam nestes partidos, mas a maioria das pessoas considera-se um pouco isto. Ou seja, um pouco nativista, portanto, acham que de facto eles têm alguma razão, um pouco autoritarista, portanto, resolver problemas é pela autoridade,
e um pouco populista também. Nós somos bons e os outros não são assim tão bons. Portanto, a esta perspectiva se chamou uma normalidade patológica, porque de facto isto é normal e acontece na maioria digamos, da população das sociedades ocidentais atuais, mas afinal é de certo modo patológica, porque não integra toda a sociedade, pelo menos toda a sociedade que conhecemos, com migrantes, com imigrantes, com etc., com todas essas características. Isto significa o quê? Portanto, estes partidos têm, na verdade, em termos de atitude, o que eles fazem é diferente do que fazem os partidos tradicionais. É muito diferente também em termos de atitude. Em termos de atitude, eles são antissistema. Portanto, eles dizem-se antissistema. Confiam, principalmente, as organizações que eles confiam em termos de sistema, as organizações que pertencem ao sistema, são apenas a polícia e o exército. O resto não confiam em mais organizações. E depois são contra a corrupção, como nós sabemos, aliás, é o grande tema político que este tipo de partidos tem. Uma particularidade interessante é que este tipo de partidos é em todo o lado financiado pelo mesmo tipo do mesmo modo. Portanto, são financiados por mercados negros, digamos, pelos resultados, pelo enriquecimento a partir dos mercados negros, do crime financeiro também, e do submundo económico. Pronto, variado. Portanto, como estamos... Chega até por um tal do Passo que é acusado de tráfico de droga. Pronto, lá está, o submundo económico, não é? Submundo económico. Ora bem, o que acontece é que estas pessoas, como é que normalmente quem estuda estes fenómenos, o que é que acha que acontece com estas pessoas? Estas pessoas que se juntam a um partido de extrema-direita populista normalmente praticam um tipo de política de frustração. Ou seja, uma política que vem portanto, da impotência em perceber, em compreender a política atual nas sociedades complexas, as sociedades complexas atuais, não é? Que temos atualmente, e, portanto, como não conseguem compreender essa política, eles praticam um tipo de política de frustração, que é para arrasar. Nós e os outros, nós somos os bons e os outros são os maus. O que acontece com tudo isto é que nós estamos aqui principalmente para debater o que fazer com estes fenómenos. E como sabemos, até agora vimos que estes fenómenos não são patologias, ou seja, não têm a ver com pessoas diferentes, mas é algo que está na base de toda a nossa sociedade e que muita gente, relativamente à qual muita gente é incapaz de dizer, por exemplo, que não é de todo racista ou não é de todo autoritarista, ou acha que efetivamente do lado de lá dos outros também há os bons. E, portanto, o que é que os partidos tradicionais pensam fazer com estes? Ilegalizá-los. Ora, esta ilegalização, do meu ponto de vista, e aí eu concordo plenamente com o Afonso, do meu ponto de vista é um erro. Mas é um erro porque leva para a clandestinidade uma organização que será muito mais fácil portanto, de debater, de lutar contra, se ela estiver à luz do dia. Portanto, a partir do momento em que este partido, nomeadamente o Chega, ou estes partidos, portanto, em termos da União Europeia e dos Estados Unidos, estes partidos estão criados, nós não podemos agora separar as pessoas que já se conhecem, que já se identificam umas com as outras,
E como não podemos separar, necessariamente iríamos forçá-las à clandestinidade. Essa clandestinidade é altamente corrosiva. É corrosiva porque vai fazer com que isto tenha que ser investigado pelas polícias e principalmente pelos sistemas de informação, e deixam de ser pessoas que participam no debate aberto e frontal. Portanto, o que fazer com isto? Eu, sinceramente, não concordo com a ilegalização do Chega depois dele ter sido aprovado, e acho que o que é preciso fazer é implementar uma coisa que a direita é incapaz de fazer, que é implementar democracia económica. A base de tudo isto é efetivamente que as pessoas não compreendem porque é que votando na esquerda ou votando na direita nada muda substancialmente. E nada efetivamente vai mudar enquanto não houver democracia económica. Portanto, nós temos democracia política, um homem, um voto, mas em termos de democracia económica sabemos que a concentração da riqueza está exatamente a fazer o caminho inverso. É cada vez a concentração da riqueza é maior. Porquê? Porque a direita pensa, e aí o Afonso poderá corroborar, a direita pensa que se houver concentração de riqueza, essa riqueza um dia há de ser investida. E há de ser investida e então há de criar empregos, e criando empregos há de se distribuir essa riqueza. Mas não é um facto. O que temos visto é que a concentração de riqueza leva a mais concentração de riqueza e, portanto, nada muda. Pelo contrário, este caminho tem levado a que, neste tempo todo, nós tenhamos cada vez mais concentração de riqueza, menos empregos e as pessoas ganhem efetivamente menos. Portanto, é preciso que a esquerda tenha a coragem para implementar uma política, uma democracia política, e que só a esquerda pode implementar. Porque isso não faz parte do ideário da direita. Já agora só uma resposta à pequena provocação. A Lígia tem razão, eu acho que os sistemas económicos têm duas funções. Por um lado, produzir bens e serviços e, por outro lado, distribuir a riqueza. Estamos a sair do tema. A distribuição da riqueza, que é um problema clássico da teoria económica que ninguém ainda conseguiu resolver. Mas eu só queria lembrar uma coisa. A minha teoria dos 2/3 é que supostamente é a esquerda que está há muitos anos em Portugal, então como é que a direita é que tem culpa se quem está há mais anos no poder e não resolve esse problema é a esquerda? É o Partido Socialista, que está há mais anos, até em geringonça. Sim, também tem que resolver, claro. Como é que é a direita que tem culpa? Estamos a sair completamente do PS e até a extrema-esquerda. Mas eu peço, eu agora então peço ao Mário que comece por comentar, e partindo destas duas ideias. Primeiro, será que a democracia não tem o direito de se defender e não tem o dever de se defender contra os seus inimigos? Ponto 1. Ponto 2. Será que realmente, como dizia Lavoisier, as pessoas estão vocacionadas para a servidão voluntária? Bom. É que aquilo que a Lígia disse leva-nos a considerar que as pessoas estão vocacionadas para a servidão voluntária. Pronto, mas eu vou tentar ser mais objetivo. Sim. Porque senão corremos o risco de cair aqui naquilo a que eu chamaria... daquilo a que eu chamaria uma certa degenerescência conceptual. Ou seja, é necessário que toda e qualquer atividade esteja regulada por lei. E não há dúvida nenhuma que a acreditação dos partidos políticos em democracia se faz estribada na Constituição e em leis especialmente criadas para o efeito. E qual é a pedra de toque que, do ponto de vista objetivo, nós temos que defender? É qual dos partidos, ou qualquer que seja ele, não é?
é que não defende a legitimação do poder através de um sufrágio universal, direto e livre. Nós sabemos que o Chega, nos seus estatutos, não defende, do ponto de vista conceptual, outra coisa que não seja isto. Portanto, o Chega, como partido político, não inscreve nos seus princípios nada que vá de encontro a esta digamos, atividade da República, que é a de fiscalizar e integrar o partido no seu quadro constitucional. Foi isso que fez o Tribunal Constitucional, verificou as assinaturas, mandou corrigir alguns lapsos. Do ponto de vista estatutário, não vejo no programa do Chega absolutamente nada que contrarie a legitimação do poder na base do sufrágio direto universal e, portanto, aquilo que se coloca depois é a montante. O Afonso aflorou isso de alguma maneira, que é a diferença entre a teoria e a praxis. Ou seja, isto faz-me lembrar em direito aquilo que nós chamamos préter-intencionalidade, quer dizer, às vezes a ação provoca um dano superior àquilo que nós projetamos quando desferimos o ato ilícito. E na realidade, na praxis, o Chega tem defendido concepções xenófobas e racistas que não se coadunam com o viver em democracia, ou seja, com o viver na paz social, que afaste qualquer tentativa de implementação de conceitos e práticas que são consideradas ilegais e inconstitucionais. E, portanto, sobre isto era o que eu tinha a dizer. Do ponto de vista conceptual, o Chega não se afasta daquilo que está legalmente estabelecido. No ponto de vista da sua praxis, da sua prática, afasta-se em muitos casos, em muitas situações, desses valores que estão constitucionalmente consagrados. Desculpem, só uma coisa que eu me esqueci de referir na minha apresentação, que é o capítulo 2 eu tenho aqui, dei-me ao trabalho de tirar o programa político do Chega, e logo no seu segundo ponto fala aqui numa coisa muito curiosa, que é recentrar o regime, refundar o sistema em direção à Quarta República. E depois explanam a teoria de que o sistema atual está com base no Pacto MFA partidos, foram os partidos convidados desse pacto. Mas isso é, digamos assim, isso é o desenvolvimento, digamos, porque isso não traduz por si só um apelo ao fascismo, um apelo à não legitimação do poder através de sufrágio. Só por si. Agora, na prática, e quando o Henrique pergunta, e com toda a razão, então, e a democracia não tem o dever de se defender? É evidente que tem. Tem o dever, tem essa obrigação de se defender. E sempre que, do ponto de vista, digamos, da praxis, um partido se afasta dos princípios que estão constitucionalmente consagrados, é dever da República corrigir essas situações e, em último caso, lá viria a questão da ilegalização. Bom, mas isso é um assunto muito complicado do ponto de vista de direito, do ponto de vista jurídico. É um assunto extremamente complicado, mas eu sim acho que a defesa da democracia é um dever da República. Outra coisa é a questão muito engraçado, isso então dava pano para mangas, que é a questão da servidão voluntária. É evidente que numa sociedade altamente dependente da tal democracia
assente numa base económica que é mais elitista, digamos assim, que é o capitalismo, essa democracia económica não é fácil de atingir. Agora, pergunto eu ao seguinte: é possível atingi-la dentro do campo do capitalismo? Essa democracia económica? Essa que é a grande questão. E sobre isso poderemos eventualmente estar todos em desacordo, mas isso dava para no outro programa. Isso é. Então, isso dava um ou muitos programas. Exato. Luísa, muito brevemente, eu peço, já vamos avançados na hora, isto levou-nos muito tempo. A tua opinião, então, sobre boa tarde a a todos. legalização do Chega. Boa tarde a todos. Bom, eu concordo com a maioria de razões aqui exposta e concordo muito aqui com esta última análise do Mário, acho que é muito objetiva, que é realmente a diferença no que é o programa do partido e da forma como depois na prática se faz a política. E isto é muito importante e devíamos aliás, os partidos deviam sempre fazer esta reflexão que é entre a prática e o que realmente os partidos preconizam ao nível dos seus conteúdos programáticos. Mas sobre o Chega, em concreto, nós não nos podemos esquecer, e só querendo dar aqui algumas notas finais, que o Chega realmente aparece aqui aproveitando não um vazio político, mas de alguma forma um espaço que foi buscar e soube aproveitar, e por isso o Chega tem este caráter populista, é um partido que assume apenas é um partido profundamente personalista na personagem de André Ventura, que vive exclusivamente desta personalidade e do culto da personalidade em torno do partido, e portanto ele surge como o verdadeiro Messias, de mártir a Messias, e é por isso também uma das causas que vive das causas fraturantes, começa por levantar a maneira como os novos partidos têm de se afirmar. Aliás, vimos isso, por exemplo, com o Bloco de Esquerda, vimos isso com o PAN, e estas causas fraturantes são, neste momento, a maneira de se afirmarem para buscar novos eleitorados, mas também fazem sentir que há uma falta de identidade dos próprios partidos. E por isso o Chega é um partido que neste momento de 360 graus, e ele vai buscar todo tipo de eleitorado. E vai buscar da direita e da extrema-direita à esquerda, como foi lógico, como percebemos nas últimas eleições, não é? Que vimos que no Alentejo, grande eleitorado do PCP, uma grande fatia de eleitorado foi realmente também votar no Chega, e portanto é um partido que, apesar de em termos de causas, se representar na extrema-direita, acaba por colher aqui um eleitorado muito generalizado. Diríamos que são os eleitores, e eu acho que a Elígia vai buscar também ali foca num ponto importante, que é todo um tipo de eleitorado, e o eleitorado que está nos outros partidos, muitas pessoas que estavam na abstenção e que vêm muito atrás do antissistema e um bocadinho contra o voto contra. Muitas vezes as pessoas, mais do que votar no Chega, o Chega representa um voto contra os outros partidos. E isto é aliciante, quando existe descontentamento popular. Quero crer que o Chega está aqui a encher um balão grande e não sei se tem capacidade para o aguentar. Quero crer que, por exemplo, estas autárquicas, de alguma maneira, é interessante percebermos como é que se vai, quais os resultados que irão ter, até porque, como eu dizia, sendo um partido absolutamente personalista, nós vemos que as pessoas que vão aqui aderindo ao Chega, e é um número significativo, está tudo um bocadinho em rebuliço. Há muitos problemas internos, sabemos que as distritais estão todas, pelo menos no Porto, nomeadamente, têm aqui graves problemas, e temos a notícia de que existem muitos problemas internos
nos órgãos do Chega, porque tudo assenta precisamente em André Ventura, e não sei como é que em termos de autárquicas, apesar de haver este voto, esta intenção de voto contra, se os representantes locais do Chega vão conseguir ter esta afirmação. Vai ser interessante percebermos como é que isto vai acontecer. Depois, em relação a esta ilegalização, eu diria que aqui é um bocadinho o ressabiamento da Ana Gomes, que vem um bocadinho aqui também de uma forma populista, diga-se em uma boa de verdade, porque ela veio realmente, manda uma carta à Procuradoria-Geral da República, no fundo, e esta atitude, concordo com o que todos os outros disseram, que acaba por dar mais força ao Chega do que mais nada. Acaba por não ser eficaz, é uma atitude populista e acaba por não ser eficaz e reforça a André Ventura e reforça agentes que estão a abraçar o Chega, que são todo tipo de pessoas e, portanto, as pessoas do Chega, os eleitorados do Chega não são as pessoas más. Eu acho que é uma tentação dizermos que são pessoas que não pensam, são pessoas más. Na minha ótica não é correta esta análise. São todo tipo de pessoas, porque senão estamos a entrar no mesmo tipo de raciocínio que André Ventura, os outros que são eles as pessoas de bem, não é? E, portanto, isto parece-me que é pouco sério. E, portanto, eu acho que a democracia, para ser assegurada, deve ter uma atitude, em vez de ser persecutória através deste tipo de instrumentos que se calhar na realidade de uma hipotética legalização, que como dizia o Mário e o Afonso, do ponto de vista formal, nem sequer encerram grandes problemas, e acho que de facto, como disse também o Afonso, é mais interessante perceber para onde é que caminha o Chega em termos de ideologia, porque eu acho que o Chega não está encontrado, como eu dizia, está completamente portanto, à mercê da maré, não é? Não tem ainda um tipo definido, é um bocadinho a cavalgar a onda dos dias. E acho que, mais do que isso, a democracia e os partidos devem encontrar soluções para serem alternativas, para serem sérios nas suas propostas e para, com isso, reconquistar os seus eleitorados. Este penso que tem que ser o caminho. E mais do que o Chega, nós temos que ser a alternativa do Chega. Porque no Chega, neste momento, tem 500 mil de votantes, ou teve 500 mil de votantes, e tem todo tipo de pessoas. Portanto, acho que é um cartão vermelho aos outros partidos todos, e isto tem que ser entendido pelos próprios partidos, de não ir por si só contra o Chega, mas de perceber o que é que têm que fazer de diferente. Atenção, Luísa, não foi o Chega que teve 500 mil de votos, foi o André Ventura, numa circunstância muito particular, muito diferente, umas eleições legislativas ou autárquicas. É que há essa extrapolação que não induz-nos num erro de análise que eu acho que é perigoso. Não foi o Chega, eu não acredito que o Chega tenha isso. Pois é que eu dizia que vamos ver o resultado das autárquicas. É que eu acho que vai ser completamente não foi o Chega, foi o André Ventura numa eleição unipessoal. Olha, mas numa eleição nacional, o André Ventura é o Chega, não é? É o Chega, portanto... Vamos ver. Foi uma situação especial, efetivamente à direita foi uma situação especial. Não estava o PSD, não estava o CDS, não estava o Iniciativa, não estavam os outros partidos, os outros players, não era isso que estava em causa. Pronto, eu vou agora passar. O outro tema era a corrupção e eu peço-lhes que sejam mais breves, porque nos alongamos, embora os dois temas estejam ligados. Alongámos muito com o Chega e eu vou para o Mário para me falar então do tema da corrupção. Está aí a legislação, a proposta, o Presidente da República a falar que temos que fazer alguma coisa. Uns a dizerem que sim, outros também. Como é que é essa a corrupção? Como é que se combate a corrupção e ela é assim tão importante em Portugal? Pronto, sobre este tema, gostaria de... Eu vou gastar 2 minutos, creio eu, sobre esta matéria, porque eu pretendo que os nossos ouvintes percebam bem os temas que nos trazem aqui a debate.
e para quem nos está a ouvir, é preciso ser claro e conciso e objetivo para que as pessoas possam compreender. Portanto, peço-vos desculpa, porque eu às vezes assumo assim um certo ar professoral que está longe da minha intenção, mas é necessário. Ora bom, do que se fala agora é do chamado crime de enriquecimento ilícito ou injustificado. E, portanto, o que é isto? Isto é, no fundo, uma pessoa que, no exercício de determinado tipo de funções, designadamente em institutos públicos e políticos, apresenta rendimentos que se não coadunam com os normais rendimentos que a função lhe oferece a título remuneratório. No fundo é isto. Ora bem, eu sou, como todos nós aqui, completamente contra a corrupção e acho que se deve combater a corrupção. Mas nós já temos no nosso ordenamento jurídico suficientes leis para combater isto. O problema é depois como é que se vão aplicar essas leis e como é que se vai fazer esta investigação. Porque nós, por exemplo, do ponto de vista fiscal, nós temos branqueamentos, temos invasão fiscal, temos fraude fiscal e depois, do ponto de vista da corrupção, também existem leis que incriminam a corrupção, quer ela seja ativa, quer ela seja passiva, crimes como peculato, como recebimento de vantagem indevida, tráfico de influências, isso está tudo previsto já na lei. Agora, a grande questão que se coloca, para que os nossos ouvintes possam perceber, é esta. A quem incumbe, e naturalmente incumbe aos órgãos de polícia criminal e ao Ministério Público, a investigação de eventuais crimes, mas a questão é esta. Quem é que tem o ónus de provar o ato ilícito? Quem é que tem esse ónus? O ónus da prova. Quer dizer, o cidadão é que tem de provar que é inocente? Essa questão é que o público tem de perceber. Ou é o cidadão que tem de provar que é inocente, ou é o Ministério Público e os órgãos de polícia criminal que têm de provar que determinadas quantias foram fruto de corrupção, de recebimento de vantagem indevida, de peculato, de fraude fiscal, de branqueamento, de evasão fiscal, do que quer que seja. Eu acho esta matéria muitíssimo perigosa. E eu espero, sinceramente, que não se entre pela deriva da inversão do ónus da prova. Até porque sinceramente penso, que isso esbarra frontalmente com aquilo que está na Constituição e com o princípio da presunção de inocência. E, portanto, sobre esta matéria, acho que toda a gente ficou a perceber qual é a minha posição. Luísa, a tua posição, até porque és jurista também, mas sendo o crime de corrupção frequentemente muito difícil de investigar e de provar, e nós sabendo que a corrupção é um mal que afeta as nossas sociedades, seria interessante perceber até que ponto é a questão, e até que ponto é que a corrupção é só nos detentores de cargos públicos, não é também nos próprios privados, até que ponto isso não ocorre. E aquilo que se coloca a quem conhece a Constituição minimamente é o seguinte. Efetivamente, não pode haver, seria inconstitucional a inversão do ónus da prova relativamente a um crime desses. Não é o arguido que tem de provar que é inocente, é o Ministério Público que tem de provar que ele é culpado.
Isso é um princípio civilizacional que está adquirido. Agora, o problema é este, sendo difícil de provar esse tipo de crimes, não será possível encontrar uma forma, nomeadamente, por exemplo, dizendo que quem não declara justificadamente a obtenção de determinada riqueza, ele incorre num crime. E então aí já não haveria a inversão do ónus da prova? Bem, eu acho que é exatamente por aí, mas eu gostava de dar aqui só algumas achegas a este tema. Este tema volta muito à ordem do dia, fruto do caso Sócrates, não é? E portanto, de repente, isto começou novamente a ser parangona. E eu gostaria só de dizer que há 3 coisas diferentes em relação a isto que se devem separar. Uma coisa é a crise da justiça. Outra coisa é o combate à corrupção. E outra coisa é a criminalização do enriquecimento ilícito. E porque o combate à corrupção não se preenche completamente pela criminalização do enriquecimento ilícito. Neste momento falamos de enriquecimento ilícito e é esta a questão maior. Mas há toda uma outra série de ferramentas e políticas que podem ser tomadas para combate à corrupção e que não se desfecha tudo no enriquecimento ilícito. Sobre o enriquecimento ilícito, eu gostava de dizer, antes de mais, porque senão há coisas que às vezes perdemos aqui assim a substância. Já existe, há muito tempo, a obrigação da declaração de rendimentos e património por parte dos deputados, membros do governo, autarcas, juízes e procuradores para o Tribunal Constitucional. Isto é uma prática normalíssima que existe há muito tempo. E esta declaração, contudo, por vezes não é feita não é completamente esquecida e não é rigorosa e muitas vezes não corresponde à verdade. Dizia a propósito disto, e agora que esta semana todos vieram a jogo defender a criminalização do enriquecimento ilícito, tivemos o nosso Presidente da República, Marcelo, a dizer que já defende isto há 10 anos e que tem que haver uma melhoria da lei e que, portanto, deve ser revisto, assegurado, como dizia o Mário, os princípios constitucionais, que é o princípio da presunção da inocência e da inversão do ónus da prova. Temos o próprio Ferro Rodrigues, que também faz a menção a uma coisa que eu acho que é importante, é que nunca foi instalado, apesar de existir esta tal declaração de obrigação de rendimentos, nunca foi instalada uma coisa que se chama entidade da transparência, presumo que seja para fazer esta tal averiguação destas declarações. E depois, portanto, o André Ventura também já veio aqui apresentar uma revisão à Constitucional, o CDS também veio, portanto, esta semana já a maioria, e o António Costa também já se pronunciou sobre isto, e a maioria, portanto, já existe a maioria na vontade realmente de rever aqui assim o crime de enriquecimento ilícito. Dizias, Henrique, e muito bem, que se esta questão do enriquecimento ilícito, e não pondo em causa, que eu acho que este receio do Mário é legítimo, aliás, também por parte do Presidente da República foi chamar a atenção que não se ponha em causa os princípios constitucionais e até que ponto a presunção de inocência pode ser posta em causa, e de referir que esta lei, já em 2012, por parte do PSD e depois de 2015, foi proposta e foi votada pela maioria do PSD, do CDS e do Bloco de Esquerda, e penso também com o voto contra do Partido Socialista, desde 2012 e depois segunda vez, e depois, portanto, obteve maioria, só que depois esbarrou no Tribunal Constitucional, precisamente por esta inconstitucionalidade com estes princípios. A questão é rever a lei.
A questão é rever a lei e, como dizias, Henrique, se a tónica passa por não fazer não pôr em causa o princípio da presunção de inocência, que eu acho que não, todos sabemos que não pode ser posto em causa, a Associação Sindical de Juízes apresentou uma proposta esta semana também a todos os grupos parlamentares e bate precisamente nisso que estavas a enunciar, que é que o fundamento da punição será pela prova efetiva da violação do dever de sujeição à fiscalização. Ou seja, existe esta obrigação de declarar os tais rendimentos quando entram para os membros do governo, etc, etc. Portanto, estes cargos políticos ficam sujeitos a esta declaração, a fazer declaração dos seus rendimentos e depois os seus bens, e o facto de não o fazer é que fica sujeito portanto, é a prova efetiva da violação. Com isto, pretende-se dizer que não há a violação, não há a inversão do ónus da prova, porque portanto, o crime está, no fundo, na não apresentação da declaração a que estava obrigado, de uma forma simplista. Bom, eu acho que é um caminho, e é um caminho, isto depois tem portanto, a proposta é um bocadinho maior, mas não vou ler agora por uma questão de tempo. É um caminho que a proposta da Associação de Juízes é um caminho interessante e que pode levar, de facto, a algum sítio. Eu acho que temos que, efetivamente, deve ser feita esta criminalização do enriquecimento ilícito. Ela está mais do que já devia ter sido feita, na minha opinião. Ela é necessária. Agora não pode haver violação da Constituição, e não é eu não entendo que deve ser pela revisão constitucional. Deve ser feita uma lei que não viola os princípios constitucionais. Nós não podemos ceder ao capricho dos dias, da espuma dos dias, porque agora, vamos fazer então, isto está tudo muito mal, vamos fazer uma lei para contentar o descontentamento de que está toda a gente a enriquecer e o José Sócrates não foi pronunciado pelos crimes de enriquecimento ilícito. Não podemos fazer isto. Aliás, a lei não pode ser feita para servir situações concretas. A lei, por isso, é cega e abstrata. A lei tem que ser feita de forma objetiva. E, por isso, entendo que deve ser feito este trabalho para conduzir ao crime o trabalho de tipificar o crime de enriquecimento ilícito, mas tem que ser sempre assegurado. Agora, se todos trabalharem e não deixarem isto em banho-maria, com certeza se arranjará aqui uma forma. Penso que esta proposta da Associação Sindical de Juízes, acho que é uma proposta que a mim não me violenta nada e acho bastante interessante. Então, eu passo para a Lígia. Lígia, muito brevemente, já vamos muito adiantados na hora, muito brevemente. Sim, muito brevemente. Gostei muito da separação que fez a Luísa entre a crise na justiça e a corrupção. Portanto, de facto, não tem que ser porque a justiça está em crise que temos que resolver essa crise com uma lei contra a corrupção, ou seja, uma lei, neste caso, do enriquecimento ilícito, uma lei contra a corrupção, porque isso não vai resolver o problema da crise na justiça. Mas, aliás, como nós vimos... Já agora eu coloco-te uma pergunta. É uma crise na justiça ou uma crise na investigação criminal? Porque ainda ontem, uma entrevista com um criminalista brasileiro que disse que a teoria dele é que não há crimes perfeitos. O que há é investigações imperfeitas. Pois, eu acho que tanto a Luísa como agora a Lígia puseram muito bem o dedo na ferida. O problema é que a crise da justiça decorre muito mais de morosidade da investigação do que propriamente, e naturalmente dos seus resultados, do que da falta de lei. Pois, essa é que é a questão. É muito peculiar ver isto, porque no meu entender, existe lei habilitante para perseguir toda esta criminalidade.
O que não existe, pelos vistos, é tempo para o Ministério Público atuar, ou então o Ministério Público anda a dormir, ou não tem meios, ou não tem meios. Ou não tem, e não tem meio. Pronto, olha, então sobre isso eu realmente também ia dizer alguma coisa. Portanto, gostei de facto muito desta separação que a Luísa fez, porque eu acho que isto é o cerne da questão. Não se resolve o problema da crise na justiça com uma lei contra a corrupção. Porquê? É lógico que tudo isto veio no seguimento do processo Sócrates, não é? Do processo Marquês. Mas, como nós vimos no processo Marquês, e como agora estava a dar a entender o Mário, como nós vimos no processo Marquês, aquela acusação era uma acusação, enfim, aliás, o juiz Ivo Rosa disse, uma acusação, por outras palavras, mal feita. Ou seja, uma acusação mal trabalhada, uma acusação... E não só, Lígia, é um problema de factos ou crimes que prescreveram e quando os arguidos foram acusados desses crimes, já os crimes tinham prescrito. Pronto, mas Mário, mas outra coisa ainda é que o facto dos crimes já terem prescrito, naturalmente, não tem só a ver com o tempo, não tem só a ver com a justiça ser morosa, tem a ver com a justiça não ser eficaz, ou seja, com a investigação não ser eficaz, porque efetivamente todos nos lembramos que o Ministério Público, por exemplo, para o caso de Sócrates, chegou a ter 90 investigadores durante 120 dias. Sim. Mais polícias, mais escutas, eu sei lá. É assim, os meios nunca chegam. Claro que os meios nunca chegam, não é? Gostaríamos sempre de ter mais meios, mas não podemos ir por aí. Quer dizer, é preciso que o Ministério Público faça um melhor trabalho. Trabalhe bem. Naturalmente, se os advogados de defesa destes arguidos que vemos no processo Marquês trabalhassem como trabalhou o Ministério Público, os arguidos, coitados deles, não é? Portanto, é preciso que o Ministério Público tenha brio. É o que me parece que é mais importante aqui, é que tenha brio. E não há nenhuma lei que lhes vai impor brio assim rapidamente. E, portanto, leis para que não seja preciso fazer trabalho a sério, não seja preciso fazer um trabalho bem feito e que ainda por cima venham colocar em questão os nossos direitos. Atenção que eu vi por aí muita gente a dizer que quem não deve não teme. Isto não é bem assim, porque um dia nem todos são nossos amigos, nem todos são nossos amigos sempre. E, portanto, um dia nós podemos nos encontrar em alguma enrascada sem devermos efetivamente nada. Portanto, é importante que o Ministério Público assuma que tem que fazer uma investigação como deve ser. Uma investigação com brio. Portanto, leis, eu penso que, e principalmente esta, não vai resolver o grande problema que neste momento está criado. Obrigado, Lígia. E terminamos então com o Zé Afonso. Muito rapidamente, isto é uma longa história e eu salientaria... Rapidamente, sim, que estamos já... O comportamento titubeante dos dois grandes partidos. A Luísa invocou e bem, portanto, 2012, 2015, curiosamente, o período de Passos Coelho, mas antes de Passos Coelho e depois de Passos Coelho, o PSD e, no caso do PSD, houve um comportamento titubeante e do PS ainda mais, e no presente ainda continua. Mas concordo, apesar da minha ignorância jurídica, Portugal em quase todas as matérias tem as melhores leis do mundo, e muitas vezes até mais avançadas, pois a praxis é outra conversa. Mas eu tenho muito medo deste frenesim legislativo a quente, completamente a quente, a responder à espuma dos dias e o sistema, se calhar a responder ao Chega, estamos a ir atrás do Chega. Achei curioso, já agora no apontamento humorístico, a Luísa a dizer, vou dar umas as Chegas. Eu acho que foi de facto muito oportuno essas achegas, porque é de facto isso, mas também estamos a dar umas achegas ao Chega, estamos aí todos atrás da conversa fiada, e portanto é um risco enorme legislar a quente, como em tudo, não fazemos as coisas e
Mas há aqui uma ideia que eu gostava de passar. Falamos em corrupção, falamos, e nós associamos, e de facto as entidades públicas têm um dever superior mas não existe enriquecimento ilícito apenas nas empresas públicas, municipais e nas direções gerais e nas câmaras e no Estado. Isto é um problema transversal à sociedade, às empresas, é um problema de competitividade de muitas empresas grandes. Eu não vou adiantar, mas todos nós, citando o outro, vocês sabem do que é que eu estou a falar, todos nós conhecemos história. Isto não é um exclusivo de quem trabalha no Estado e do público, bem pelo contrário. Isto também levanta um problema de equidade fiscal, de acesso a muitas vezes à assistência social e sobretudo de equidade fiscal e de igualdade fiscal e enriquecimento ilícito. E há muito enriquecimento ilícito. Concorrência no mercado já agora e de concorrência Isto não é um exclusivo de quem trabalha no Estado, dos políticos. Os políticos também não são santos, mas também não são o demónio que os pintam. São nossos primos, nossos vizinhos, as nossas famílias e dos nossos amigos. Não são os ETs. A sociedade também tem corruptos e não são políticos. E, portanto, nós temos que ver isto desassombradamente e de uma forma frontal e acabar com isto de uma vez por todas, ou nunca ninguém acaba, nem os nórdicos conseguem isso, mas vamos tentar ser justos, mas com tempo e não ao sabor da espuma dos dias. Um bom fim de semana a todos e um grande abraço e um beijinho às meninas. Obrigado, um abraço lá para casa. Bom fim de semana para ti, bom fim de semana a todos e foi um prazer estar aqui convosco neste excelente programa. Despedimos-nos com muita amizade por todos. Até ao próximo Politicando na Rádio Transforma, pedindo-lhes então que subscrevam o canal, que partilhem e que coloquem gosto. Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldad Mário Neto, Lígia Portovedo, José Afonso Ferreira e Luísa Maia. Moderação de Henrique Prior.